Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste segundo domingo do tempo do Advento, nossa preparação para o Natal, mas também para a segunda vinda do Senhor. Segundo a leitura de hoje, profeta Isaías, capítulo 11, de 1 a 10, Nascerá uma haste do tronco de Jessé, a partir das raízes surgirá o rebento de uma flor, sobre ele estará o espírito de sabedoria e discernimento, e esse virá para julgar os humildes com justiça, ou seja, para fazer justiça aos pobres, aos pequenos de coração. Depois, carta aos Romanos, capítulo 15, de 4 a 9, Cristo que salva toda a humanidade e por isso ser um só coração, uma só voz, acolhendo uns aos outros como Cristo também nos acolheu. E depois o Evangelho de Mateus 3, de 1 a 12, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo, a pregação de João Batista, ele é a voz que grita no deserto, e que nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo, nos dando a graça da conversão da vida nova. Bem, meus irmãos, aqui o Advento hoje nos coloca também diante da realidade da humildade. Esse Messias que vem é um Messias humilde, acolhedor, mas é um Messias também que nos chama à humildade e à acolhida. Santo Agostinho usa uma imagem muito interessante para falar de João Batista, tentando explicar aquilo que João Batista diz que ele é a voz, que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Vejam, a voz é aquilo que leva a palavra, mas a palavra é mais do que a voz. E Santo Agostinho nos explica que quando João diz que ele é a voz, é porque ele é o instrumento, com o seu timbre, com o seu volume, com a sua intensidade, que dá espaço para que a palavra chegue. Ele aponta para Jesus Cristo, para aquele que pode dar sentido a todas as coisas, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também, meus irmãos caríssimos, o Senhor nos convida a, com humildade, sermos estes servos, que entramos no seu reino com um espírito de humildade, sabendo que o Senhor nos convida a viver o mistério do seu amor, sendo pequenos no seu reino, até porque é a estes, como o profeta Isaías dizia, que o Senhor fará justiça, aos anauins, aos pobres. Então aqui é preciso nós entendermos que ser humilde, ser pequeno, fazer-se pobre, nada mais é do que reconhecer como Deus veio a nós, se fazendo pobre em Belém, na Judéia, se fazendo pequeno em Belém, na Judéia, e assim nos doando o seu amor. Então, para entrar no reino, para preparar o nosso coração para o Senhor que vem a nós, tanto no Natal quanto na glória, nós precisamos nos fazer pequenos, nos revestir da humildade. E uma característica da humildade é essa capacidade de não se achar fim em si mesmo. A voz não é fim em si mesma, a voz é instrumento para a palavra. A nossa vida, o nosso apostolado, a nossa relação com as pessoas, ela precisa ser esse instrumento pelo qual nós oferecemos a Deus aos outros, preparamos o caminho do Senhor, Mas o importante é o Senhor que vem a nós pelo caminho. Assim, meus irmãos, esta voz que nós somos chamados a ser, como a de João Batista, é uma voz de conversão, de mudança de vida para dizer: está ali, o reino de Deus está próximo. Ou até mesmo como João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, por exemplo, vai dizer que naquele momento os discípulos de João deixaram João para seguir a nosso Senhor. Nós não estamos na igreja nem no Evangelho para fazer discípulos nossos, mas todos nesse sentido somos discípulos para apontar a Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso toda vaidade deve
ser substituída pela acolhida, que aparecia na segunda leitura de hoje. Deus vem ao homem, fazendo-se homem para nos acolher nas nossas fraquezas. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer, assim também como que um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus. E por isso acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então nossas relações humanas, meus irmãos, não podem ser relações baseadas no poder ou no desejo de grandeza, mas na maneira como Deus nos acolheu, abaixando-se, descendo dos céus para nos amar. Assim também nós nos preparamos para a vinda do Senhor quando amamos o outro, nos abaixando. E mais ainda, reconhecendo que Cristo nos espera para ser amado no outro. Justamente por isso, a festa do Natal que nós celebraremos é uma festa que nos faz pensar o quanto Deus é humilde, porque se abaixa, porque escolhe fazer-se próximo de nós, escolhe fazer-se Emanuel, escolhe tocar a nossa humildade para nos lembrar também que o humilde é aquele que reconhece quem é e a partir do que é, ama ao outro. Nós não seremos capazes, meus irmãos, de descobrir ou de acolher a Deus que vem a nós se nós não formos capazes de nos acolher reciprocamente, de acolher os nossos irmãos de comunidade, de acolher os nossos familiares, as pessoas com as quais convivemos, que creem ou que não creem, que são perfeitas ou que são pecadoras, que nós amamos ou que talvez ainda temos dificuldade de amar, mas que somos chamados a perceber que naquela pessoa que tem uma dignidade infinita, está ali o Senhor também que nos visita. O apóstolo João vai nos dizer numa das suas cartas, é impossível se dizer que se ama a Deus a quem não se vê, se em primeiro lugar eu não amo o irmão a quem eu vejo. O Senhor vem a nós, em cada pessoa humana, para que amemos e para que ali encontremos Cristo que também se encarna. Se ali, no outro, nós encontrarmos o Senhor, assim também encontraremos a Deus e por Ele, mais do que isso, seremos encontrados. E Ele nos virá julgar com justiça a nós que nos fizemos humildes, como Ele no Natal desceu do céu, fazendo-se humilde. Deus te abençoe e uma boa preparação do Natal do Senhor.